Hoje termina assim o mês da família, né? Durante esses domingos do mês de abril, nós temos enfocado aqui a questão da realidade da família, o relacionamento familiar. E a mim me coube os efeitos da presença de Jesus no casamento. Um tema extremamente significativo. E nós vamos hoje meditar um pouco em Efésios capítulo 5, a partir do verso 22, Efésios 5. As mulheres sejam submissas a seus próprios maridos como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seus maridos. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisas semelhantes, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite a seu marido. Pai querido, nós precisamos que o teu Espírito fale conosco, nos equipe, tanto no pronunciar como no ouvir, para que em tudo Cristo seja glorificado. A tua igreja seja edificada e vidas sejam alcançadas pela tua graça. No nome de Jesus. Amém. Maridos, amai. Como também Cristo amou. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Nós vivemos dias em que o casamento é relativizado, é ridicularizado, é fragilizado ao máximo. Algumas falinhas que a gente ouve por aí, que o casamento é um círculo
que quem está fora quer entrar e quem está dentro quer sair. Que o casamento é a principal causa de divórcio. Que o casamento é uma instituição maravilhosa. Mas quem quer viver numa instituição? Antes de se casar, abra os olhos. Depois de casar, feche pela metade. Isso tudo é piada. O casamento ensina muitas coisas, especialmente a ter razão em silêncio. O casamento é cego. Perdão, o amor é cego, mas o casamento devolve a visão rapidinho. Dizem que no casamento as pessoas se tornam uma só. A dúvida é qual das duas? O comando por trás. No entanto, a Bíblia, a palavra de Deus, apresenta o casamento como um mistério. Um mistério profundo, em que a realidade última é a união de Cristo com a igreja. A presença de Cristo em um casamento não é um adorno religioso, mas a essência transformadora que sustenta, santifica e glorifica o casamento. Nós precisamos olhar o casamento como algo muito sério. Quando Cristo está presente num casamento, Ele não apenas salva o casal, mas transforma esse relacionamento conjugal numa expressão viva do Evangelho. Hoje nós vamos olhar 3 aspectos importantes da presença de Cristo no casamento. O primeiro deles é a presença de Cristo redefine o propósito do casamento. Cristo revela que o casamento é uma aliança e não um contrato. Nos contratos nós vamos lá e fazemos e depois desfazemos. Do ponto de vista de Deus, as alianças são permanentes. Quando Deus faz uma aliança, é para permanecer. O casamento não vai resolver as minhas questões pessoais, mas ele vai trabalhar com a santidade do que Deus designou para marido e mulher. O apóstolo Paulo afirma que o casamento é um mistério que reflete essa união entre Cristo e a igreja. O casamento cristão deixa de ser centrado em necessidades emocionais ou realizações pessoais e passa a refletir a aliança da graça. É algo que transcende. Eu tive crises no meu casamento, no nosso casamento. Houve momentos lá pelos 5 primeiros anos de papel passado, que eu achava que eu tinha casado com a mulher errada. E que a única solução seria o divórcio. Mas isso era
muito mais internalizado do que expresso. E nesse período eu tive a graça de ser evangelizado, ainda que tenha sido pastor. Eu não era cristão, eu não era um crente, eu não era um filho de Deus, eu era um religioso que estava na igreja, que exercia uma função pastoral, mas que não tinha a vida de Cristo. E isso foi muito vantajoso, porque depois que eu criei, o casamento passou a ser santo. Algo que tem a chancela de Deus. E que ainda que tenhamos problemas e dificuldades, nós temos alguém que pode transformar a tempestade em bonança, como hoje pela manhã nós vimos na pregação do Pedro. A aliança matrimonial é um símbolo terreno e temporário da real união eterna de Cristo com a sua igreja. E quando Cristo deu a sua vida pela igreja, Ele deu por pecadores. Ele não deu por santos. Ele deu a sua vida por alguém que era inimigo dele, para tornar em amigos eternos. A presença de Cristo reorienta os desejos e expectativas do casal. Sem Cristo, os desejos do casamento são egocêntricos. A cama é mais importante do que a amizade. O sexo é mais forte do que o amor. E ele precisa reorientar isto e colocar as coisas no lugar. Com Cristo, os cônjuges aprendem a amar com sacrifício e a buscar o bem do outro, assim como Ele nos busca, incondicionalmente. O casamento não existe para que sejamos meramente felizes, mas para que sejamos santos. O propósito de Deus conosco não é a nossa felicidade, mas a nossa santidade. E o casamento que não tem a perspectiva da santidade está, de certo modo, fora do rumo. Eu tenho aqui um exemplo. Jonathan Edwards e Sarah, sua esposa. Jonathan Edwards foi um dos maiores teólogos nos Estados Unidos. Um homem sério, teve 11 filhos num tempo difícil. Esse grande homem de Deus teve com a sua esposa um casamento profundamente moldado por uma fé em Cristo. Ele via o seu lar como um local de adoração, disciplina e glória de Deus. Sara era ativa espiritualmente, participava das decisões familiares e ajudava a criar um ambiente de piedade e ensino no seu lar. Jonathan escreveu sobre a sua esposa. Ela tem uma ternura de espírito, uma doçura e pureza incomuns em seu amor por Cristo. Eles viam seu casamento como uma vocação espiritual,
um meio pelo qual ambos seriam santificados para a glória de Deus. Seus papéis eram distintos, mas unidos em devoção ao Senhor. O casamento deles exemplifica um lar que entende que a finalidade última do casamento é refletir Cristo e a sua igreja. Eu vou voltar aqui, vou dar uma vinda aqui atrás, num ponto que eu anotei, que a história desse casal, eles viveram nos anos de 1700, teve 11 filhos, e sua linhagem foi objeto de estudos pelo impacto da vida deles. Dos 11 filhos, a descendência foi estudada no século XIX, 1.394 descendentes diretos de Edward e Sarah. Haviam essas pessoas, 13 foram presidentes de universidades, 65 professores universitários, 100 advogados, 30 juízes da Suprema Corte, 66 médicos, 3 senadores dos Estados Unidos, 100 missionários ou pastores, 60 autores de destaque e centenas de líderes nos Estados Unidos. Em compensação, o senhor Max Jukes, que viveu na mesma época com ele, que não tinha um lar piedoso, pelo contrário, onde ele trocou de mulheres, onde ele trocou de vida mais absurda. Os seus descendentes, num estudo feito por Richard Dougal, em 1870, diz que 310 morreram na miséria, 150 foram criminosos, 100 eram alcoólatras, 190 prostitutas e 7 assassinos. E muitos sofreram de doenças mentais e físicas. A diferença dos dois não estava na cultura, nem na situação social, estava na ausência da presença de Cristo. Isso fez a diferença nessa história. A presença de Cristo redefine o propósito do casamento. Quando eu coloco redefine, é porque se nós casamos de uma maneira equivocada, quando ele entra, ele redefine. Porque muitos casaram de maneira equivocada. Mas se Jesus entrar, ele salva os dois e redefine a questão dos propósitos do casamento. Segunda questão que gostaria de ressaltar aqui, que a presença de Cristo redefine os papéis do casamento. O marido é chamado a amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. O padrão é alto. E para que isso aconteça, eu vou esperar um pouquinho mais adiante para dizer que só é possível dessa maneira que nós vamos olhar um pouco mais para frente. O amor é sacrificial,
é protetor, é santificador. Cristo entregou-se por sua noiva. Assim, deve o marido amar a sua esposa, não para dominá-la, mas para elevá-la em amor, como Cristo amou a sua igreja. O amor do marido não é uma resposta à submissão da esposa, mas um reflexo do amor de Cristo que se entregou por uma noiva rebelde. A noiva de Cristo não era uma moça muito cordata. Foi o seu amor que mudou o comportamento. É o amor que transforma as circunstâncias. A esposa, o Dr. Mark Lloyd Jones, ele diz o seguinte: o amor do marido não é uma resposta à submissão da esposa. É sempre o reflexo do amor de Cristo que se entregou por uma noiva rebelde. Repetindo. A esposa é chamada a respeitar e a se submeter como a igreja a Cristo. Falar isto nesse tempo, onde existe uma espécie de vulcão contra a ideia de submissão como sendo capachismo, parece um assunto absolutamente fora de moda. Mas a submissão cristã não é subserviência, mas uma real expressão da ordem e da beleza redentora de um relacionamento. Uma submissão é voluntária, inteligente e cheia de fé, pois confia que Cristo está conduzindo por meio do esposo a vida do lar. Submissão da esposa é a expressão de sua confiança em Cristo, não uma condição imposta pelo marido, dizia Elizabeth Elliot. Não é uma questão de quem manda aqui, mas quem ama aqui. E isso gera submissão voluntária. Eu fui procurar exemplos históricos e fui buscar William e Catherine Booth. William Booth é o fundador do Exército da Salvação e sua esposa Catherine. Eles foram exemplos notáveis de casamento com papéis bem definidos e profundamente cristãos. William Booth era um líder visionário e firme. Catherine era uma pregadora e escritora eloquente, mas ela era também respeitosa, apoiadora e profundamente comprometida com a missão do seu esposo. A ponto dele dizer: eu não seria ninguém sem que Catherine fosse o que ela foi para mim. Ambos compreendiam seus papéis distintos como complementares, como William liderando com amor sacrificial e Catherine cooperando com inteligência e submissão cristã. A obra do William Booth é fantástica. O Exército da Salvação exercia um papel extraordinário, não só de evangelização, mas de cuidado com as pessoas necessitadas. Quando ele passava na frente dos prostíbulos em Londres, as moças que vendiam os seus corpos naqueles trottoirs, olhavam e diziam umas para outras: o sol da justiça passou hoje brilhando na nossa rua. Porque ao invés de ele ser um crítico, um julgador, ele era um promotor do evangelho. E ele dizia para elas:
Bom dia, minhas filhas. O Senhor Jesus abençoe vocês. Nós, preconceituosos, já desviaríamos daquele local, mas ele passava ali para que o evangelho alcançasse. E Catherine não tinha ciúmes dele, porque sabia que ali no seu coração não residia sentimentos vulgares que pudesse gerar qualquer forma de negar a Cristo. Eles enfrentaram pobreza, oposição, perseguições, mas encontraram em Cristo a força suficiente para se submeterem mutuamente. Catherine, certa vez, ela disse o seguinte: nunca lamentei minha submissão a William, porque a causa que ele serve é a causa de Cristo, e eu estou com ele nessa missão em tudo. Isto é casamento onde Cristo entra e salva os dois. Então, a primeira questão que nós lembramos aqui é a presença de Cristo redefinindo o propósito do casamento. A segunda coisa é a presença de Cristo redefinindo os papéis. Cada um vai ter um papel. E esses papéis, orientados por Cristo, vão ser equilibrados. E a terceira coisa que eu queria tratar aqui rapidinho é a presença de Cristo que redefine a dinâmica espiritual do casamento. Santificação mútua. O casamento como meio de graça. É um lugar de graça que nós precisamos. Diz o apóstolo Paulo, para a santificar, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra. Cristo purifica a sua igreja pela palavra. O casal cristão, unido em Cristo, experimenta a santificação mútua ao caminhar à luz da palavra de Deus. Eles vão crescer juntos na santidade de Deus. O casamento é uma escola de santidade. Deus usa o cônjuge para nos moldar à imagem de Cristo. Isso quem disse foi Gary Thomas. Eu sei que minha mulher tem sido usada por Deus para o processo da minha santificação. Às vezes eu não gosto. Ela vem com algumas palavras que me põem no lugar e eu gostaria que ela não tivesse dito, mas foram as palavras que o Espírito Santo usou para me ajudar. Perdão e reconciliação constante. O Evangelho vivido em casa. Quantas vezes eu já ofendi e quantas vezes ela já me ofendeu? Não podemos contar. Mas tem uma noite, e antes a gente trata isto. Antes de pôr o sol, quando a gente não fazia assim, mas guardava, aquilo fermentava, azedava e adoecia. O perdão é necessário. A presença de Cristo capacita o casal a perdoar como Cristo perdoou. Quantas vezes vai perdoar? Eu fiz um casamento há many years ago aqui nessa igreja. E terminando o casamento, eu tratei muito sobre perdão. Aquela expressão de Jesus, quantas vezes você deve perdoar uma pessoa? Pedro disse 7 vezes. E Jesus disse, não, até 70 vezes 7. E falei um pouco sobre essa questão do perdão, que o perdão é uma questão sine qua non. Frase latina que significa sem a qual não pode existir saúde, vida. E estudos recentes mostraram que quando você não perdoa, a cada 3 minutos,
o organismo começa a produzir toxina. E 490 vezes é exatamente 24 horas dividido dá 3 minutos, a cada 3 minutos. E falei sobre a necessidade de perdoar. Se você não perdoar, você apodrece, você vai virar doente, seus filhos vão sofrer. Quando terminamos o casamento, um senhor veio até aqui à frente e disse: pastor, o senhor hoje fez 2 casamentos. Disse: como assim? O senhor fez o casamento dos noivos e o meu e da minha esposa, ela estava mais ali. Eu disse: o que você quer dizer com isso? Ele disse: você não é casado? Ele disse: há 32 anos. Mas há 16 anos nós vivemos em quartos separados na mesma casa. Por causa de herança, por causa de filhos, nós vivemos debaixo do mesmo teto. Mas nós não nos damos. E na hora que o senhor estava pregando aqui, eu olhei para ela e disse assim: você seria capaz de me perdoar por tudo que eu já lhe fiz? E ela olhou para mim e disse: você seria capaz de me perdoar por tudo? E ali naquele banco, pastor, nós nos perdoamos. De modo que nós não vamos para a festa. Nós vamos procurar um motel aqui, porque faz 16 anos que nós não temos uma fé. Eu disse: Deus abençoe. Aproveitem bem. E não sejam estúpidos de viverem com essas mágoas no coração. Eles moravam numa outra cidade aqui do estado de São Paulo. E eu sei que aqui dentro desse auditório é possível que tenha alguém que esteja retendo mágoas, ressentimentos, coisas que estão na sua história fermentando e fazendo mal. Ou você perdoa, ou você apodrece. Esta é a realidade. Mas quando Jesus entra, ele dá poder e condições para que nós perdoemos. Onde o mundo busca vingança e justificativas, o casal em Cristo busca reconciliação. Sem o Evangelho, a ferida vira ressentimento. Com o Evangelho, a ferida é um caminho para o perdão. Ninguém fica sem feridas nesse mundo. Feridas e contusões fazem parte da caminhada existencial. Ninguém. Mas onde Jesus entra, não entra band-aid, entra poder curador, que tira o pus, que tira o sofrimento que está por dentro. O exemplo que eu fui buscar foi do Dr. Mark Lloyd Jones e da Bethan, a sua esposa. Mark Lloyd Jones era um médico cardiologista que viveu no século XIX, um dos grandes expositores bíblicos na Inglaterra, um homem de Deus. E conhecido como um pregador de primeira linha, e a sua esposa, eles viviam num casamento profundamente espiritual. Ele dizia que ela era a sua melhor conselheira e companheira de oração. Juntos buscavam o Senhor mesmo nos períodos mais difíceis do seu ministério. Durante a Segunda Guerra Mundial, eles enfrentaram riscos, mudanças e crises, mas continuaram firmes em oração na palavra. Quando as bombas eram jogadas em Londres, ele saía de noite com ela se esgueirando por alguns lugares para encontrar algum ponto mais seguro de oração. Ele afirmou que em uma de suas cartas, nossa comunhão mais profunda sempre foi no Senhor. E é com ela
que compartilho meu coração mais profundamente diante de Deus. Seu casamento era marcado por santificação mútua, oração constante e perdão diário. A expressão viva do Evangelho no lar. Jesus habitava naquele lar. Essas histórias demonstram que quando Cristo é de fato o centro do casamento, ele redefine tudo. O propósito, os papéis, a espiritualidade do casal. Edwards, Booth, Lloyd Jones não foram perfeitos, não foram impecáveis, mas seus casamentos foram sim profundamente marcados pela graça da presença de Cristo. E como Cristo se torna o centro de um casamento? A receita é uma só. É quando ele nos crucifica e nos ressuscita. É quando a obra da cruz se internaliza nas nossas vidas. Muitos casamentos que eu tenho participado, eu vou fazer um na próxima semana, que vai ser o 1459, e tem mais uns outros tantos para fazer ali. Eu tenho usado o axioma de Euclides para raciocinar. O Euclides, o matemático grego, ele diz: se A é igual a C e B é igual a C, logo A é igual a B. Duas quantidades iguais entre si a uma terceira, igual a uma terceira, são iguais entre si. Esse é o axioma matemático de Euclides. Se o marido A estiver unido a Cristo, C, e se a esposa B estiver unida a Cristo, C, então, espiritualmente e essencialmente, marido e esposa estão unidos um ao outro. A está unido a B, por meio da mesma fonte, Cristo. Se eu levo Cristo na minha experiência, se a Carmita leva Cristo na sua experiência, nossa possibilidade de vencer as coisas de tradição, de família, de cultura, porque todos nós, quando viemos para o casamento, trazemos essa bagagem. Elas vão ser resolvidas com muito mais leveza. A união com Cristo, como base da união conjugal, é a realidade mais importante. Eu estou em Cristo. Como é que você foi para Cristo, Glênio? Eu não fui. Ele me atraiu. Eu estava andando pelo mundo afora, nos deleites da minha carne. E ele me atraiu a si. E me crucificou com ele. E me fez morrer com ele. E acabou? Não! Tem uma ressurreição. Quando estávamos aqui ainda há pouco cantando, Cristo já ressuscitou, aleluia. Isso, eu estava ali me batendo no coração de alegria, porque é aqui que está a chave que resolve o mistério. Nós temos uma outra alternativa, a oportunidade de vida por meio de Cristo. Se ambos estão em Cristo, compartilham de uma mesma nova natureza, propósito e destino, este casamento, ainda que tenha começado errado, ele pode ser restaurado totalmente. Ele pode ser remodelado, feito novo. Eu gosto muito quando o profeta Jeremias vai ao oleiro, a casa do oleiro, e ele estava trabalhando num vaso e o vaso se estragou. E ele pegou aquele vaso e desmanchou e fez de novo.
E ele pergunta assim: não poderia o Senhor fazer com Israel como este vaso, como este oleiro fez com o vaso, fazer de novo? E não poderia o Senhor, na cruz do Calvário, naquele momento, fazer um novo homem criado por Ele, para que nós pudéssemos ter um relacionamento mais suave, mais leve? Eu creio nisso, queridos, porque todos nós fomos batizados em Cristo Jesus. Desse modo, devemos nos revestir de Cristo. Todos nós, em Cristo, nos tornamos novas criaturas. O casamento cristão, com reflexo dessa equação, ele se torna algo totalmente diferente. O amor conjugal não é sustentado apenas por sentimentos, mas por uma verdade maior. Ambos são transformados pela mesma fonte, Cristo. Cristo vive em mim. Cristo vive em você, Carmita. Pronto. Agora as nossas diferenças, os nossos problemas podem ser resolvidos pela graça do Senhor. Isso tem solução, isso muda. Se ambos são conformados à imagem de Cristo, então, naturalmente, estão se tornando mais semelhantes entre si, no coração, nos valores, nas motivações. Em vez de tentar se moldar um ao outro, o casal deve buscar se moldar a Cristo, pois é assim que se tornarão um. Cada vez mais que eu for semelhante a Cristo, cada vez mais que a Carmita for crescendo na semelhança de Cristo, mais nós vamos nos unindo, nos respeitando, nos amando, nos querendo, porque Cristo faz essa mudança. Assim, o amor não é o fim, mas o resultado da presença de Cristo nos dois. É Ele que vai modificar tudo isso. Portanto, deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. O casamento cristão não é apenas uma instituição social, mas uma vitrine do Evangelho. Quando o mundo olhar para o meu casamento, ele tem que ver Cristo nesse relacionamento. Ainda que tenhamos problemas, mas Cristo tem que se manifestar. Quando Cristo está presente, o amor é sacrificial e não egoísta. O respeito é voluntário e não forçado. O perdão é abundante e não condicionado. A alegria é duradoura e não baseada em circunstâncias. Isto é Evangelho. Eu já contei para vocês. O Haroldo me contou essa história lá no Paraguai. O Haroldo é um missionário. Havia um pastor lá nos Estados Unidos que recebeu uma senhora que disse para ele: pastor, eu tenho sofrido porque há 27 anos eu traí meu marido. E eu sofro com isto. Eu tenho sofrido com esse problema durante esses anos todos. Aquele pastor disse: eu nunca havia dado uma orientação que eu dei para aquela moça. Mas naquele dia, eu não sei porquê, eu disse: olha, procure seu marido e conte para ele que você o traiu.
Ele disse, eu nunca tinha dado essa orientação, porque eu mandava que ela falasse, ou ele falasse com o Senhor, mas naquele dia... E ela disse assim, pastor, o nosso casamento está bom. Eu vou contar para ele e o casamento vai acabar. E eu vou culpar o senhor. O senhor vai ser responsável pelo término do meu casamento. E ele disse que ficou tão apertado, que quando ela saiu, ele se prostrou no chão e disse, Senhor, eu nunca dei uma orientação dessas. Mas conhecendo o marido dela como eu conheço, e eu sei que na vida dele está o Senhor habitando nele, eu ousei falar isto. Agora, se eu estiver errado, não permita que ela fale. Passaram-se uns dias, umas semanas, ele se encontrou com ela num shopping. E quando ele olhou e disse, como é que você vai? Ela disse, maravilhosamente bem. E disse, o que aconteceu? Eu contei para ele. E o que foi que ele lhe disse? Eu já sabia disso há 27 anos. Estava só esperando que você me contasse, para saber que eu amo você, com amor permanente. Não é uma traição que a água lava. Num bidê. É um poder da cruz de Cristo que liberta qualquer culpa, qualquer pecado que o homem tenha feito. Isso faz toda a diferença. Não é esse egrinho cheio de vontades. Ele precisa morrer e Cristo ser a nossa vida. Eu diria para vocês aqui, terminando, ore juntos diariamente como casal. Bora bem orar juntos? Oração une o coração e foca no Senhor. Leia e aplique a palavra de Deus juntos. A Escritura molda os afetos e as decisões. Pratique o perdão antes do pôr do sol. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, dizia o apóstolo Paulo. Disse. E sirvam juntos a igreja local. O serviço fortalece a comunhão e alinha o coração com Cristo. A igreja é o lugar certo da gente viver. Tem defeitos? Tem defeitos. Mas ainda é o melhor lugar na face da terra. Então nós precisamos ter isto. Talvez alguns casamentos estejam sem direção, estejam feridos ou enfraquecidos. A boa notícia é que Cristo não apenas transforma indivíduos, Ele transforma lares e Ele está vivo. Convidem-no para reinar sobre o casamento de vocês, sobre os nossos casamentos. Ele é o esposo fiel. Ele é capaz de restaurar. Ele renova. Ele glorifica esse relacionamento para que o Pai seja glorificado em tudo. Eu vou dar um tempinho para vocês e para mim, para nós orarmos agora. Senhor, modifica o meu casamento. Já estou casado há 52 anos. Tem mais de namoro. Mas eu não quero que meu casamento fique como está. Eu quero que ele evolua para a tua glória. Então seja um momento de entrega do casamento de vocês. Se tiver de pedir perdão, depois peça. Se for difícil perdoar, lembre-se que Jesus já perdoou tudo. E Ele é capaz de tratar as dores maiores da nossa alma.
Pai, quando o Senhor fez aquele primeiro casamento no Éden, houve infiltração e houve uma quebra de princípios. E em razão disso, houve uma desordem cósmica. Mas o primeiro milagre do teu filho foi exatamente num casamento para restaurar esta realidade. E quando foi fincada ali na cruz, uma estaca para acabar com o antigo, e na ressurreição surgiu o novo. Nós pedimos que esse milagre se manifeste nos nossos casamentos. Que os nossos lares sejam invadidos da esperança da ressurreição. Que os fatos tenebrosos, escuros da sexta-feira sem esperança se tornem agora, na madrugada da ressurreição, uma nova perspectiva. Muda os nossos casamentos. Muda as nossas alianças, no sentido restaurando e manifestas o poder da vida de Cristo nas nossas famílias, para que nós possamos ver todos os nossos filhos como discípulos do Senhor e a paz dos nossos filhos sendo abundante para a glória do Senhor. No nome dele que eu oro. Amém.